Ter uma arma registrada é uma coisa. Outra, bem diferente, é acreditar que isso dá carta branca para exibi-la, sacá-la ou usá-la para intimidar onde quer que seja, especialmente em locais sob controle militar, durante uma festa e depois de beber. Foi justamente essa distinção que o Superior Tribunal Militar reforçou ao confirmar, por decisão unânime, a condenação de um terceiro sargento da Marinha por 2 crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A pena aplicada foi de 2 anos e 9 meses de prisão, inicialmente em regime aberto, além da expulsão das Forças Armadas. O incidente ocorreu em 17 de dezembro de 2022, na sede da Associação dos Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais de Pernambuco, dentro da Vila Naval do Recife. Era uma confraternização de fim de ano, com música, conversas e bebidas. O que deveria terminar em celebração acabou em confusão, com uma pistola calibre .40 à mostra. A situação começou a sair do controle quando, segundo a denúncia do Ministério Público Militar, o sargento, claramente embriagado, discutiu com o primeiro sargento da ativa por causa da oferta de bebidas às esposas. Uma frase aparentemente simples, oferece cerveja para sua esposa, não para minha, ganhou contornos graves quando ele levou a mão à cintura, onde estava uma pistola Taurus TH-40, e repetiu a fala em tom ameaçador. Em seguida levantou a camisa deixando à mostra 2 cartuchos e completou, eu já fiz com 2, para fazer com mais um. A ameaça, segundo a acusação, tinha como alvo o militar da ativa, embora a frase tenha sido dirigida à esposa dele. O primeiro sargento declarou ter se sentido coagido. A tensão aumentou quando, já nas dependências internas da Vila Naval, o sargento sacou a arma da cintura e, empunhando-a, aproximou-se da própria companheira, ameaçando disparar. Havia crianças por perto, além de militares de serviço. Câmeras de segurança registraram parte da cena, incluindo o momento em que ele foi contido. Não se tratava de um bar comum, mas de uma área sob administração militar, onde as regras são mais rígidas. Ter o direito de portar uma arma não significa que se possa exibi-la ou usá-la sem motivo justificado. Muitos confundem esses limites, inclusive fora dos quartéis. Militares podem ter autorização para portar armas, mas isso não os isenta de seguir normas específicas, principalmente em locais com aglomeração de pessoas e ainda mais, sob efeito de álcool. As diretrizes que regulam o porte dentro das Forças Armadas são explícitas quanto a isso. Uma das medidas tomadas após o ocorrido foi a revogação do porte de arma de fogo particular do acusado, conforme informado pelo Ministério Público Militar. Para a Justiça Militar, ao exibir a pistola tanto na festa quanto nas vias internas da Vila Naval e usá-la como ferramenta de intimidação, o sargento ultrapassou os limites permitidos pela legislação. O resultado foi a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além dos 2 crimes de ameaça. Em resumo, o que importa não é apenas ter a arma, mas como, onde e com que intenção ela é utilizada. A defesa recorreu ao Superior Tribunal Militar, alegando que a Justiça Militar da União não teria competência para julgar o crime de porte ilegal, argumentando que o bem jurídico protegido seria a segurança pública, e não a ordem administrativa militar. Também pediu a anulação do processo por não ter sido oferecido o acordo de não persecução penal e solicitou a aplicação de atenuante pela confissão do réu quanto ao porte da arma. No mérito, a defesa buscou a absolvição quanto à ameaça contra o primeiro sargento, alegando falta de provas. O STM, no entanto, rejeitou todas as preliminares e manteve a condenação integralmente. Para os ministros, os fatos ocorreram em áreas sob administração militar e afetaram diretamente a disciplina e a hierarquia, princípios fundamentais do ambiente castrense, o que justifica a competência da Justiça Militar da União. As provas apresentadas, depoimentos, documentos e imagens das câmeras internas, foram consideradas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes. O Conselho Permanente de Justiça havia absolvido o réu da acusação de violência contra superior por falta de provas quanto à intenção específica de desrespeitar a hierarquia, mas manteve, e o STM confirmou, as condenações pelos 2 crimes de ameaça e pelo porte ilegal. Além da pena de prisão, o sargento foi expulso das Forças Armadas, perdeu a arma, que foi apreendida em favor da União, e foi condenado a pagar uma indenização de R$10 mil por danos morais à sua ex-companheira. Disciplina não é um detalhe secundário. Para quem observa de fora, pode parecer apenas uma briga em uma festa. Mas, dentro da estrutura militar, a interpretação é outra. Locais sob administração militar não são apenas espaços físicos, são ambientes onde a disciplina e a hierarquia continuam valendo, mesmo em eventos sociais.
O porte de arma, nesse contexto, é uma ferramenta de trabalho, não um instrumento para ameaças pessoais. Quando alguém exibe uma pistola na presença de colegas, familiares e crianças, o problema deixa de ser individual e passa a ser institucional. É essa a mensagem transmitida pela decisão. O caso não se trata de condenar o porte de armas nem de ignorar que militares lidam com armamentos no dia a dia. A questão central é a responsabilidade. Ao manter a condenação e a expulsão, o STM reforça que o porte, que deve ser discreto, não autoriza exibicionismo nem ameaças. E estar em área militar não diminui a gravidade do ato, pelo contrário, a aumenta. Em um momento em que se discute intensamente sobre armas, autoridade e limites institucionais, esse episódio serve como um alerta prático. As normas internas não são meras formalidades. E o porte de arma, mesmo quando legal, tem limites claros. Quem os ultrapassa pode perder muito mais do que a liberdade.